Paz e graça, queridos, que Deus abençoe a todos, Pastor Hélito da Igreja Batista Casa de Deus, e vamos começar o nosso estudo, como a Bíblia chegou até nós. E eu vou fazer uma pergunta para você: qual o valor que você tem dado a essa palavra aqui, que é a genuína palavra de Deus? Qual o valor que você tem dado a ela? Você tem lido, tem estudado, meditado e obedecido? Ou você tem corrido atrás de falsos profetas, você tem corrido atrás de profetadas, de falsas revelações? Hein? Você vai saber como ela chegou até nós e quantos sangues foram derramados para hoje nós termos acesso a ela de forma tão simples. Simples não, porque nós precisamos comprar, mas antigamente isso era muito caro. Isso só quem tinha, queridos, eram pessoas ricas ou a própria igreja dominante da época, a igreja do império. Então, vamos valorizar. E existem países aí, países de cunho comunista, como a China, Cuba, que impede a leitura da palavra. Então, vamos valorizar, queridos, a palavra de Deus. Vamos valorizar, amém? E esse estudo, ele tem um oferecimento do SET, Centro de Treinamento Teológico, que é o Seminário Teológico da Igreja Batista Casa de Deus, na qual nós estamos dando cursos de teologia básica, bibliologia, teologia do Antigo Testamento, e também você pode ser assinante mensal por apenas R$ 15. Vai estar aí o link na descrição, tá bom? Para você ser assinante mensal. Como também vai estar o link aí na descrição do canal Prega Já, e também o link da Web Rádio Batista IBCD, exatamente, Web Rádio Batista IBCD, na qual tocamos músicas cristocêntricas, amém, queridos? Tocamos músicas ali que louvam de fato e de verdade ao Senhor, amém? Não se esqueçam também de se inscrever em nosso canal, o canal da Igreja Batista Casa de Deus, e ativar o sininho. Vale salientar que a cada 15 dias da segunda-feira, de 15 em 15 da segunda-feira, das 19h30 às 21h, nós temos o estudo sobre os reis de Israel. E agora, essa segunda-feira, dia 15, um feriado nacional, que é o feriado da proclamação da República, nós teremos o estudo sobre os reis de Israel. Exatamente. E estamos abordando sobre os reis Asa e Baasa. Então, fica ligado, segunda-feira no canal do YouTube da Igreja Batista Casa de Deus. Repasse a todos os seus contatos. Assim também, começa a compartilhar esse estudo, tá bom? Comece a compartilhar esse estudo que vai ser uma bênção para cada um de nós. Você vai amar cada vez mais essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Tá bom, queridos? Então, vamos agora, antes de dar início de fato, eu gostaria de fazer um apelo aqui aos irmãos, o seguinte: ajude a Web Rádio Batista IBCD, como também as obras assistenciais e evangelísticas da Igreja Batista Casa de Deus. Tá aí o Pix para você fazer essa ajuda, como também está aí a agência e a conta para você estar nos ajudando nesse trabalho missionário. Porque eu tenho certeza de uma coisa, queridos: esse trabalho, ele dá frutos. Ele vai dar frutos, está dando frutos, muitas vidas têm sido abençoadas. E eu tenho certeza que Deus, ele vai abençoar você grandemente se você estender as mãos aos que necessitam. Amém, queridos? Então nos ajuda, faça essa ajuda, nos dá essa força, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, queridos, vamos fazer o seguinte: vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Amém? Vamos orar a Deus. E vamos pedir a direção dele. Vamos pedir a direção do nosso Senhor para que tudo dê certo e que esse estudo ele seja uma bênção. Amém? Ele seja uma bênção. Amém, queridos? Aleluia, Deus.
Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui ensinando as pessoas o quão valioso é a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por me usar neste momento. Me usa, toma a direção, Espírito Santo, de tudo. Que não venha ser eu, mas o teu Santo Espírito orientando cada vida, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar. Abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Toma, Senhor, cada vida nas tuas mãos, Senhor. Toma cada pessoa, toma cada irmão e irmã que vai estar aqui, meu Deus, prestigiando esse estudo em tuas mãos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde já eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados, em o nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, queridos, como a Bíblia chegou até nós. Vale salientar mais uma vez que este estudo ele tem o oferecimento do CET, que é o Centro de Treinamento Teológico, e o link vai estar na descrição para você ser assinante mensal, tá bom, queridos? Vai estar aí na descrição o link para você ser assinante mensal por apenas R$15. Temos curso de teologia básica, bibliologia, teologia do Antigo Testamento está aí. O nosso WhatsApp, o WhatsApp tanto da Igreja Batista quanto do CET está aí, 94391-7373 e prefixo 11, tá bom, queridos? Então, mais uma vez, como a Bíblia chegou até nós? Como a Bíblia chegou até nós? Eu gostaria que vocês abrissem a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. 2 Timóteo 3,16. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda escritura é divinamente inspirada. O termo inspirado aqui é um termo grego chamado theopneustos. Sopro, pneus, ou melhor, theos, Deus, Deus, e pneustos, sopro. Então, inspiração na realidade é o sopro de Deus. E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para a boa obra. O que nos capacita para a boa obra é a palavra de Deus. Por isso que eu digo, você precisa ler, estudar, meditar e obedecer para que você venha ser capacitado a fazer boa obra e não pregar heresias, como a gente vê muitas heresias sendo pregadas. A gente vê muitas profetadas aí, falsos profetas pregando. Por quê? Porque não estudam, não leem, não meditam na palavra de Deus e não obedecem à palavra de Deus. E muitas são as pessoas que têm ido atrás desses falsos profetas, desses hereges e têm se dado mal. Tem vivido uma vida, aparentemente de sucesso, mas na realidade uma vida de fracasso. Muitas das vezes esses homens, esses falsos profetas, esses hereges, estão fazendo com que você se torne 2 vezes filho do inferno. Então, procure ver onde você está e procure de fato e de verdade uma igreja que ensine as doutrinas neotestamentárias, que ensine de fato e de verdade a doutrina neotestamentária. Depois, no final, vou passar mais uma vez o telefone do CET e da Igreja Batista Casa de Deus. Tá bom, queridos? As Escrituras
do Antigo Testamento e Novo Testamento chegaram até nós por mãos humanas, isso é claro. Não apenas seres humanos estiveram envolvidos no processo de composição das Escrituras, como também foram os responsáveis por transmiti-las por meio de cópias para as gerações seguintes. Isso significa que a palavra de Deus atravessou os séculos pelos canais normais da história e não por meios mágicos ou místicos. Ela não caiu pronta do céu e nem chegou até o ser humano em placas douradas. Mas os livros foram produzidos por pessoas comuns durante um período de aproximadamente 1.500 anos. Amém? Foram 1.500 anos, mais de 40 autores e um tempo de 1.500 anos para a palavra chegar a cada um de nós. O nome Bíblia vem de uma planta chamada papiro, o primeiro tipo de papel do mundo. Da palavra papiro veio a palavra papel. O nome papiro não fora dado pelos egípcios, e sim pelos latinos que chamavam de papyrus. Os gregos acabaram chamando a planta de biblos. Os egípcios chamavam de uad. Por extensão, biblos passou a significar livro. O plural de biblos é bibloi. Um livro pequeno é biblion. 2 livros pequenos é biblia. Então, Bíblia, na realidade, são coleções de pequenos livros. E as referências que eu estou usando, Dr. Rodrigo Silva, livro Bíblia de Aleph a Ômega, Origens e Transmissão do Novo Testamento, do Dr. Wilson Paroski, como também Teologia do Antigo Testamento, História Eclesiástica, Livro dos Mártires, Flávio José, História dos Hebreus, entre outros. Estamos aí com a gama de livros, com a gama de referências bibliográficas para passar para você o melhor. O melhor. Tá bom? Então, os judeus helenísticos se referiam à Septuaginta como Tá-Biblia, séculos antes de Cristo. Em 1 Macabeus 12, 9, e aí quem tem a Bíblia de Jerusalém consegue ler Macabeus, porque é um livro apócrifo. Ou quem tem a Bíblia católica também consegue ler o a Vulgata Latina, ou a Septuaginta. Esse livro foi escrito no 2º século antes de Cristo. Cito a carta do sumo sacerdote e chama as escrituras judaicas de Bíblia. 2 Timóteo 4,13. Os cristãos usaram o termo em 223 depois de Cristo. Jerônimo refere-se à Bíblia como Sacra Biblioteca e Divina Biblioteca. O termo Novum Testamento é usado pela primeira vez por Tertuliano, que viveu de 190 a 122 depois de Cristo. 190 a 122 depois de Cristo foi a época que Tertuliano viveu. Então, na qual ele traduz a palavra bíblica diateque, né? A palavra grega diateque, né, que é testamento, né? Koine é novo e diateque é testamento, aliança. No 4º século, João Crisóstomo foi o primeiro a referir da Bíblia para os livros do Antigo e Novo Testamento. Produção de livros antigos. O estudo dos materiais técnicos empregados na produção dos livros antigos é atribuição da paleografia, que vem do grego palaios, antigo, e grafon, escrita. Então, paleografia
significa escrita antiga. A subcategoria da paleografia estuda a escrita em materiais portáteis e mais sujeitos ao desgaste, como papiro, pergaminho e papel. Os objetivos da paleografia são permitir ao estudante ou pesquisador contemporâneo a leitura acurada de um texto antigo, a datação dos manuscritos e a identificação de sua procedência geográfica e, por fim, é o estudo dos atributos físicos dos manuscritos, incluindo-se o material, o formato, o processo de confecção, o estilo da escrita, entre outros. Materiais de escrita. Nós temos aí o material de escrita. O primeiro material é o papiro. E aqui você vê, né, a planta de papiro, a planta de papiro, e você vê aqui já o papiro mesmo convertido. E vamos saber como é que era feito esse processo para converter essa planta, né, nesse material de escrita, tá bom? Da família das cipráceas, o papiro era uma espécie de junco com caule triangular que crescia nas margens lodosas. Você pode conferir isso em Jó capítulo 8, versículo 11. Do lago Rolê, na Fenícia, no Vale do Jordão, e principalmente junto ao Nilo, no Egito, onde foi usado desde o 3º milênio antes de Cristo. Quando madura, a planta era colhida e o caule cortado em pedaços de 30 a 40 centímetros. A folha era fabricada com medula do caule, que era cortada em tiras estreitas e postas em 2 camadas transversais sobre uma superfície plana. Depois eram prensadas com algum instrumento, geralmente de madeira, e a substância glutinosa da medula fazia com que as camadas colassem. Depois de secar ao sol, a folha era alisada com osso ou pedra, ficando então pronta para receber a escrita. Então ela ficava dessa maneira aqui, ó. Com todo aquele processo, ela ficava dessa maneira aqui, tá bom? Instrumento de escrita. O instrumento de escrita era uma pequena cana de 15 a 40 centímetros de comprimento que precedia de uma planta produzida principalmente no mesmo Egito. Outros utensílios incluíam uma faca para cortar e apontar a cana de escrever, pedra-pomes para analisar a folha, um tinteiro e uma esponja para correções e remoção de tinta. Então perceba que os materiais eram caros. Você ser um copista, você pagar um copista era muito caro, além dos materiais também. Então, era muito caro. Não é como hoje que você compra canetinha de 20, 50, R$1, R$2, um papel, uma folha de papel. Não, tudo era caro antigamente, desde a antiguidade até quase antes da invenção da imprensa, que foi no século XV, certo? Então tudo era caro. Materiais de escrita, temos aí o pergaminho. E o que era o pergaminho? Então temos aí o segundo material de escrita, o pergaminho. O pergaminho, outro importante material de escrita usado nos tempos do Novo Testamento era o pergaminho. O nome deriva de Pérgamo, onde provavelmente no 2º século a.C., o processo de manufatura foi desenvolvido. Melhor e mais durável que o papiro, o pergaminho consistia em peles de animais, principalmente carneiro, ovelha ou cabra, submetidas a um banho de cal e depois raspada e polida em pedra-pomes. Feito isso, eram lavadas, novamente raspadas e colocadas para secar em molduras de madeira para evitar a formação de pregas ou rugas. Por fim, recebiam uma ou mais demãos de alvaidade, pigmento branco constituído de carbonato de chumbo. Com relação à qualidade, quanto mais jovem o animal, melhor era o pergaminho. Então, você vê, era lã de carneiro, ovelha e cabra. Então, também era caro o pergaminho. Você adquirir o pergaminho, adquirir os instrumentos de escrita, eram caros. Eram caros. A história tradicionalmente aceita quanto à invenção do pergaminho se baseia numa citação de Plínio,
que por sua vez atribui informação ao erudito romano Marco Varro, 116 a 27 a.C. De acordo com o relato, o rei Eumenes II, de 197 a 159 a.C., desejava fundar uma biblioteca que rivalizasse com a famosa biblioteca de Alexandria. Como o projeto não agradasse ao monarca egípcio, provavelmente Ptolomeu V Epifânio, 205 a 182 a.C., a exportação do papiro foi logo embargada, o que fez com que, por ordem de Eumenes, os artesãos locais acabassem desenvolvendo o processo de preparo do pergaminho, cuja exportação tornou muito famosa essa que em pouco tempo se tornaria a capital da província romana da Ásia. O uso do pergaminho sempre foi mais restrito do que o do papiro. Tal uso aconteceu mais tarde, no período greco-romano, exceto entre os judeus, que desde o Antigo Testamento utilizavam rolos de pele de animal para suas escrituras. Por causa do custo muito elevado, um pergaminho podia eventualmente ser reaproveitado, ou seja, sua escrita original era raspada para que o material pudesse receber novo texto. A esse processo é chamado de palimpsesto. Então, palimpsesto é o quê? Ele é o reaproveitamento do pergaminho, ou seja, ele era raspado, né? O original era raspado e era reaproveitado para receber novo texto. Aí está a figura do rei Eumenes II, ok? Outro material de escrita é o papel, que foi inventado na China. Eu botei na realidade é na virada do primeiro para o segundo século e fabricado a partir de fibras de cânhamo ou linho trituradas e revestidas de uma fina camada de cálcio, alumínio ou sílica. O papel já era muito usado em toda a Ásia Central, quando, no 8º século, tornou-se conhecido na Síria e no Egito. Por volta do século XII, época em que trapos velhos eram insumo básico para o seu fabrico, o papel foi introduzido na Europa, provavelmente pelos mouros, mas no século seguinte começou a ser utilizado no preparo de livros bíblicos e litúrgicos em latim. Foi no século XV, porém, com a invenção da imprensa e a produção de livros em série que o papel fez com que os manuscritos pergamináceos desaparecessem de modo praticamente definitivo. Quando Johannes Gutenberg inventou a imprensa, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no Ocidente. Então, quando Johannes Gutenberg ele inventou a imprensa no século XV, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Foi a Bíblia que foi o primeiro livro a ser impresso. Até isso. E mesmo nessa época, mesmo com a invenção da imprensa, ainda era caro você adquirir a Bíblia. Século XV. Era caro adquirir a Bíblia. Amém? Mas graças a Deus que com a invenção da imprensa, hoje nós temos acesso a esse livro que é a palavra de Deus. E que ele não precisa ser atualizado. Quem precisa ser transformado é cada um de nós. Que precisamos ser transformados com a leitura da palavra de Deus. E não a Bíblia ser atualizada para embarcar homossexuais, como teve um cidadão que falou isso. Não, homossexualismo é pecado e acabou. A Bíblia, ali tem a palavra de Deus e ali tem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Claro que nós não vamos aqui condenar ninguém. Não, porque Jesus Cristo morreu por todos. O Senhor Jesus morreu por todos. O Senhor Jesus morreu por todos. Morreu por todos. Então, queridos, ele morreu por todos. O Senhor Jesus morreu por todos. Ele não morreu pelos eleitos, não.
Ele morreu por todos. Jesus morreu por todos. O meu cachorro até concordou, tá vendo? Ele disse glória a Deus. Ele latiu aqui dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Jesus morreu por todos. Amém? Agora, nem todos irão aceitar. Nem todos irão receber Jesus como seu Salvador. Isso é fato. Mas ele morreu por todos. Amém? Rolos do Mar Morto foram encontrados nas cavernas de Qumran em 1947. Eram rolos de pergaminho contendo cópias da Bíblia datadas até 270 anos antes de Cristo. Olha que maravilha. Os rolos do Mar Morto. Enquanto muitos falam que a Bíblia foi, recebeu a corrupção, sabe? Aquela coisa. Recebeu corrupção e tal. Que ela não é a palavra de Deus, que ela foi escrita por homens, de fato, mas ela é a palavra de Deus. Homens que foram inspirados por Deus. Homens cheios do Espírito Santo que escreveram, homens que eram falhos, igual a nós, eles não eram privilegiados, não. Eram homens que eram falhos, que tinham os seus erros, tinham, os seus defeitos, mas que tinha acima de tudo o temor a Deus. Tinha o temor a Deus e tinha o amor a Deus. E ouviam a voz de Deus. Ouviam a voz de Deus. E eram materiais caros, queridos. Na época do Novo Testamento isso era caro. Pagar um copista era caro. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Marcos, Lucas, João, eles pagaram preço e escreveram os evangelhos. Mateus, o Marcos, Lucas, João, o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, Judas, o apóstolo Judas, que era o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus. E todos eles foram martirizados. E a palavra Marte vem de mártur, que significa testemunha. E é um privilégio você ser testemunha de Cristo. Mas testemunha no sentido de até da vida. Porque o que é que tem acontecido hoje? As pessoas, elas querem ser testemunhas de Cristo, mas não querem largar o pecado, não querem largar a vida errada. Quando canta, fazem louvores triunfalistas, não fazem louvor para adorar a Deus, fazem louvor para afagar o ego das pessoas. Porque minha vitória tem sabor de mel. Do outro lado você vai passar, você não pode desistir. Sabe? Porque a boca vai ficar cheia de bicho, comido de bicho, sei lá. E o louvor é para Deus, queridos. Eu estava assistindo um documentário a respeito da primeira arte e ele falava a respeito de Johann Sebastian Bach, Beethoven, e dizia que eles faziam música para Deus. E Johann Sebastian Bach, o objetivo da música é para louvar o divino, é para louvar a Deus. E o que a gente tem visto hoje? Um monte de porcaria aí, funk, músicas que não tem letra, enfim, um monte de porcaria, um monte de lixo musical. E as pessoas têm ouvido. E a música é para adorar o divino. Na igreja, a música tem que ser para adorar a Deus.
que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Como essa música de fundo, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Deus é grande. É isso que nós temos que proferir. Quão grande é o meu Deus. Amém? Códex. Os livros, outrora, eram em forma de rolos. Os cristãos primitivos inventaram a forma do códex, que era caderninhos, né? Cadernos com capa de couro, e foi inventado no 2º século depois de Cristo. Isso facilitava até para carregar no transporte o códex. Aí nós temos aí o Códex Sinaítico e o Códex Vaticano, que são os mais antigos códex, né? O Códex Vaticanus e o Códex Sinaíticos. Um, se eu não me engano, é do 4º século, o outro é do 5º século, o outro é do 4º século. São os códex mais antigos. O Códex Vaticanus e o Códex Sinaíticos. E esses códex facilitavam no transporte dos cristãos primitivos para poder levar a palavra de Deus em vários lugares, até porque os rolos, os pergaminhos eram muito grandes. E o códex, ele tinha essa facilidade. Então veja o quanto os cristãos, e para fazer esse códex, para pagar um copista, era caro. Era caro para pagar copista. Era muito caro. Muitos pagaram preço, até nisso. Muitos cristãos pagaram alto preço para poder fazer cópias de cópia, para que essa palavra ela não morresse, para que a palavra das testemunhas oculares, dos apóstolos que foram testemunhas oculares, até o ano 90 depois de Cristo já estava praticamente todo o Novo Testamento pronto. Todo o Novo Testamento já estava pronto. E foi com alto preço. E hoje você tem essa palavra, você tem o privilégio de ter, e você não lê, você não estuda, você não obedece, você não medita nela. Infelizmente tem pastores que nunca leram a Bíblia toda. Isso é uma vergonha. Tem pastores que são papagaios de seus líderes. Falam que o líder manda. E eu conheço muitos assim. Que só conhece Abraão, Davi, Josué, Malaquias, porque precisa conhecer Malaquias. Né? Mas não conhece conhece Moisés, conhece, enfim, Noé, Ló. Aí Mateus conhece, né, o Novo Testamento. Tem pessoa, vou dizer uma coisa para você conhecer o Novo Testamento, você precisa conhecer o Velho Testamento, a Taná. Para você conhecer a Brit Hadasha, você precisa conhecer a Taná, o Antigo Testamento. Ah, pastor, mas o Novo Testamento é muito grande. Queridos, para você conhecer o Novo Testamento, você precisa ler todo o Antigo Testamento. Amém? Cânon do Antigo Testamento. Segundo a Bíblia, a civilização pós-diluviana iniciou-se na Mesopotâmia e de lá se espalhou para o resto do mundo. Embora em diferentes versões, essa afirmação pode ser vista nas primeiras inscrições humanas e testemunhadas por eminentes especialistas da história antiga. Autores não religiosos comentam admirados o testemunho mundial das histórias presentes no livro de Gênesis. Você já leu Gênesis todo? Gênesis tem revelações profundas para cada um de nós.
Ah, mas eu não gosto da genealogia, pastor. A genealogia tem revelações profundas para cada um de nós. Da genealogia que veio a descendência de Cristo. Lê Mateus, lê Lucas. Você vê a genealogia do Senhor Jesus. A genealogia é importante e tinha importância para o povo judeu, a genealogia, para mostrar que Jesus veio de fato e de verdade de Abraão, porque é uma promessa, de ti serão benditas todas as famílias da terra, foi uma promessa que Deus fez a Abraão, foi uma promessa que antes de Abraão Deus fez a Noé, que disse crescer e multiplicai, foi uma promessa que muito antes, lá no paraíso, quando Adão e Eva pecaram, Deus disse que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E que a promessa que Deus fez a Davi, que disse que nunca deixaria o trono dele sem rei, e Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, filho de Davi. É uma promessa que Moisés falou: Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele obedecei. E no Monte da Transfiguração apareceu Moisés e Elias e mostrou que Jesus está acima da lei e está acima dos profetas. Jesus está acima da lei e dos profetas. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. O termo Gênese, que é chamado no hebraico de Bereshit, significa o princípio, e Reshit também pode ser o cabeça. E quem é o cabeça? O cabeça é Jesus Cristo. Amém? A civilização mesopotâmica nasceu no 4º milênio antes de Cristo. Os sumérios são primeiros a ocuparem os territórios entre os rios Tigres e Eufrates. Ali, os sumérios inventaram a roda, a matemática, os números, a agricultura e os carros com tração animal. Embora os sumérios tenham inventado a escrita e já estivesse bem desenvolvida em Ur, tudo parece indicar que no período patriarcal, que vai de Abraão até a escravidão do Egito, o povo hebreu não possuía nenhum escrito sagrado. A comunicação era feita a certos videntes, ou seja, profetas, por meio de sonhos, visões ou vozes. Prática essa existente ainda na época da monarquia israelita. Você pode ver isso em 1 Samuel 28, versículo 6. Amém? Com Moshe Rabbeinu, ou seja, com o profeta Moisés, quebra o silêncio escriturístico e começa as redações de livros que formariam posteriormente o conjunto da Bíblia Sagrada. A própria preocupação dos antigos de preservar esses manuscritos indica que eram muito especiais. Eu vou ler aqui rapidinho Êxodo capítulo 17, versículo 14. Êxodo capítulo 17, versículo 14. Êxodo 17, 14. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Aqui ele diz assim: escreve isso para a memória do livro e repete-o a Josué, ou seja, Deus já mandava escrever num livro. E que livro era? Era feito? Provavelmente papiro ou pergaminho. Vamos dizer que era o papiro, que era mais antigo ainda que o pergaminho. Então, aí você vê 40, versículo 20 de Êxodo, Deuteronômio 17, 18, 31, 24 ao 26, Josué 24, versículo 26, 1 Samuel 10, 25, 2 Reis 22, 8.
Era obrigação dos sacerdotes os escritos e ensinar ao povo. Era obrigação do sacerdote escrever, copiar, ser o copista, o escriba e ensinar ao povo o que estava escrito, a Torá, a Taná. É, no entanto, no reinado de Josias que se encontra a evidência mais direta de um conjunto de livros sagrados que foram apresentados e reconhecidos oficialmente pelo povo. A narrativa conta da redescoberta do livro da lei dentro de algum lugar secreto localizado no Templo de Jerusalém. 2 Reis capítulo 22, versículos do 8 ao 10 e 2 Crônicas 34, versículos 14 ao 18. Cânon do Antigo Testamento. Segundo a tradição, Esdras liderou um conselho de 120 anciãos chamado Grande Sinagoga, e ali determinaram quais livros fariam ou não parte dos textos sagrados. O Talmud também faz referência a esse suposto encontro que envolveu nomes importantes como Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Daniel, não Daniel o que foi para a Babilônia, não, outro Daniel, e Simão o Justo. Isso teria acontecido por volta do ano 450 a.C. O livro de 2 Macabeus, capítulo 2, versículos do 13 ao 15, que não faz parte do cânon judaico, mas é histórico, afirma que por volta de 450 a.C., Neemias fundou uma biblioteca, recolheu livros sobre os reis e profetas e os escritos de Davi, e as cartas dos reis sobre ofertas voluntárias. Isso está em harmonia com o relato de Neemias, capítulo 8 e 9, segundo o qual o sacerdote Esdras havia trazido a lei, ou cópia dela, de volta da Babilônia para Jerusalém. Tanto em 1 quanto em 2 Macabeus, sugere ainda que Judas Macabeus coletou em 167 a.C. alguns livros sagrados do judaísmo e os trouxe para o povo. O historiador Flávio Joséfo testemunhava no primeiro século. Os profetas escreveram o original dos primeiros relatos das coisas que eles aprenderam do próprio Deus por meio da inspiração, ou do grego theopneustos. Contra Ápio, aí é um livro, né? Contra Ápio. Foi somente com o surgimento do cristianismo que houve no judaísmo uma disputa acerca de livros que sujam as mãos, isto é, livros que realmente eram inspirados por Deus. A ideia por trás dessa expressão era de que, se um livro fosse realmente inspirado por Deus, ele sujaria as mãos de quem o manuseasse indevidamente. Ao ler a Torá na sinagoga, o escriba usa uma iad, um ponteiro de metal em forma de haste e, na extremidade, uma mão e um dedo estendido. Então você perceba o grau de temor que um escriba ele tem ao ler a Torá na sinagoga. Entendeu? E qual é o temor que você tem para pegar a Bíblia? A palavra de Deus. E eu aprendi depois que eu ensino e aprendo também com aquilo que eu ensino. Eu falo assim antes de ler a Bíblia: Senhor, limpa as minhas mãos para que eu venha ser digno de ler a Tua palavra. Perdoa os meus pecados, Senhor, limpa as minhas mãos, limpa o meu coração, para que eu possa pegar na Tua palavra. Amém. Aí eu começo a ler e peço depois inspiração, entendimento, sabedoria, e Deus vai dando a revelação. Porque bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você é humilde, você tem o reino dos céus. O reino dos céus pertence a você. Amém? O cânon judaico contém 24 livros. Cada um era disposto num rolo de pergaminho, conforme o costume mais antigo.
O Antigo Testamento cristão foi dividido em 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. O mesmo se dá com Esdras e Neemias, que eram um só livro. Desde o século I a.C. e o século V, ou melhor, 4 depois de Cristo, as listas canônicas da Bíblia são concordantes. Flávio Joséfo e Filho de Alexandria jamais citaram os livros deuterocanônicos ou os apócrifos. Antigos autores cristãos já citavam os 22 livros do Antigo Testamento, tais como Melito de Sardes, no ano 170 d.C., Orígenes, no ano 210 d.C., Hilário de Poitiers, 360 d.C., Atanásio, 365 d.C., Cirilo de Jerusalém, 386 d.C., Jerônimo, 410 d.C., entre outros. É possível que os livros deuterocanônicos foram compostos por algum período entre 200 a 100 a.C. E esses são os que aparecem na Bíblia Católica: Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, Baruque, acréscimos a Esté e acréscimos a Daniel. A Bíblia de Jerusalém também tem os livros apócrifos, ou chamados deuterocanônicos. Canônicos de 2ª categoria, deutero, 2ª, canônicos que são conhecidos, né? De 2ª categoria, sagrados de 2ª categoria. Ok? A Torá está dividida assim: Bereshit, né, que eu falei, Reshit, que também é cabeça, né, que é o Gênesis, o Shemot, que é os nomes, né, significa os nomes, que é Êxodo, Vaikra, e ele chamou, que é o Levítico, Bamidbar, no deserto, né, que é Números, Devarim, as palavras, que é Deuteronômio na nossa, Neviim, ou os profetas, ficam assim: Yehoshua, Josué, né, Shoftim, Juízes, Shimael, 1ª e 2ª Samuel, Melachim, 1ª e 2ª Reis, Yeshaia, Isaías, Iemia, Jeremias, Yeheskel, Ezequiel, os 12, Hoshea, Oséias, Ioel, Joel, Amós, Ovadiá, Obadias, né? Ioná, Jonas, Mihá, Miqueias, Nahum, Havacuque, que é Abacuque, né? Zefania, que é Sofonia, Hagai, Zecaria, Zerraria, né? Hagai, Zerraria ou Zacarias, Malachi, Malaquias. Os Ketuvim, né, que são os escritos, são divididos em Telehim, que são os Salmos, Mishlei, Provérbios, Iov, Jó, Shirá, Shirim, que é Cântico dos Cânticos, Ruth, que é Ruth, Eihá, que é Lamentações, Kohelet, Eclesiastes, Esté, que é Esté, Daniel, Ezra, Nehemia, Esdras e Neemias, né? Divrei Hayamim, ou seja, as palavras dos dias, né? Divrei Hayamim, as palavras dos dias, que são 1ª e 2ª Crônicas, ok? Então aí são a divisão da Taná, que é a Torá, né? Taná é Torá, Neviim e Ketubim. Ketuvim, né? Que é Tanar. Torá, Neviim e Ketuvim. Ok? Então tá aí. E na nossa Bíblia, na Bíblia cristã, são 39 livros apenas. Ok? 39 livros que compõem o Antigo Testamento. E aí eu vou voltar mais um pouquinho aqui. E aí você tem na Bíblia Católica Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, Baruque. Então nós temos aí 7, né? Nós temos
39 com mais 7 livros, 46 e acréscimos a Esté e Daniel. Isso na Bíblia Católica, ou na Bíblia de Jerusalém também nós temos isso. Que vem os apócrifos na Bíblia de Jerusalém. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém. Na nossa Bíblia são apenas 39 livros, ok? São 39 livros. Que é o que está certo, né, com a Bíblia judaica, tá bom? Cânon alexandrino? Aí uma pergunta. É muito comum nos manuais de introdução bíblica fazer alusões à Septuaginta, que é uma tradução da escritura judaica para o grego por volta do 3º século a.C. Entretanto, as cópias mais completas contêm os livros apócrifos ou deuterocanônicos, nas quais os cristãos protestantes não reconhecem como inspirados por Deus. Em virtude disso, muitos cristãos primitivos, inclusive Paulo, parecem ter feito uso da Septuaginta, e por essa causa, os cristãos aceitavam a lista de livros como canônica, maior do que aquela que aparece nas versões da Bíblia hebraica e nas versões protestantes. Vamos ver se é verdade? Essa suposta lista é chamada de Cânon alexandrino, pois entende-se na realidade que era seguida pelos judeus de Alexandria como lista completa dos livros sagrados cristãos que, por extensão, teria mais livros que a listagem tradicional, além das extensões dos livros de Daniel e de Esté. Alguns aspectos históricos conspiram contra a veracidade dessa teoria. Vamos ver aquilo que conspira contra essa veracidade. Em primeiro lugar, não existe nenhuma fonte histórica anterior ao 4º século depois de Cristo que evidencie algo como cânon alexandrino, e não há nada que indique que os primeiros escritores cristãos ou mesmo seus contemporâneos judeus tivessem ciência de tal listagem mais ampla. Ou seja, os pais da igreja não falam nada a respeito. Papias, que foi praticamente ali próximo à era apostólica, Clemente não fala, né? Orígenes também não fala, Policarpo de Esmirna não fala nada a respeito, entre outros, né, também não falam nada a respeito desse cânon alexandrino. Tertuliano não fala. Então, os pais da igreja não falam nada a respeito. Então, aqui já quebra essa teoria. Em segundo lugar, o historiador judeu do 1º século, Flávio Joséfo, era claro em afirmar que os judeus de toda parte só reconheciam 22 livros sagrados. Por que 22? Porque Esdras e Neemias eram juntos. Nós que separamos, né? Mas Esdras e Neemias eram livros só, então eram 22 livros sagrados. Que é o cânon hoje dos 39 livros, né? Porque não tinha, era Shemael, e nós temos 1º e 2º Samuel, Divrei, Hayamim, né, que é 1ª e 2ª Crônicas, Melahim, que é 1ª e 2ª Reis, entendeu? Então, por isso. Antigos autores cristãos que reconhece os 22 livros do Antigo Testamento. Aí eu tenho Melito de Sardes, no ano 170 depois de Cristo, tá vendo? Próximo aos apóstolos aqui. O último apóstolo morreu praticamente no ano entre 96 a 100 depois de Cristo. Então ele está bem próximo aqui, ó, às testemunhas oculares, aos apóstolos. Orígenes, 210 depois de Cristo. Hilário de Poitiers, 360 depois de Cristo. Atanásio, 365 depois de Cristo. Cirilo de Jerusalém, 386 depois de Cristo. Gregório Nazianzo, 390 depois de Cristo. Membros do Concílio de Nicéia, 391 depois de Cristo. Epifânio, 410 depois de Cristo. Rufino, 410 depois de Cristo, e Jerônimo, 410 depois de Cristo, que traduziu a Bíblia para o latim. E aí ele incluiu na Vulgata Latina os livros apócrifos. Ele incluiu, né, os livros apócrifos. Porém, ele reconhecia apenas os sagrados, os canônicos como inspirados, certo?
Cânon cristão. O registro bíblico implica claramente que, durante o tempo dos apóstolos, os primeiros cristãos estavam em estreita concordância e comunicação. E foi nessa época que o Paulo escreveu suas cartas. Paulo faz referência aos evangelhos, chamando-os de escritura. E Pedro enaltece as cartas paulinas como sendo proveitosas. Paulo ele faz referência aos evangelhos, ou seja, aqui praticamente na época do apóstolo Paulo os evangelhos já estavam escritos e chamam os evangelhos de escritura. E Pedro enaltece as cartas paulinas como sendo proveitosas. E todo o Novo Testamento ficou pronto até o primeiro século depois de Cristo ali. Primeiro século, século I, entre o século I e o século II depois de Cristo. Mas no máximo o primeiro século, todo o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento já estavam prontos. Século I depois de Cristo. Final ali do século I, início do século II. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa. E, como eu disse, os materiais eram caros, eram muito caros. Muitas das vezes ele pagava copista. O apóstolo Paulo, no último, diz a tradição que o apóstolo Paulo, quando ele estava para ser decapitado, ele narrava, ele estava preso numa cisterna e ele narrava para o copista lá em cima. Ele narrava e o copista escrevia lá em cima. E ele tinha que pagar, muitas das vezes eram voluntários dele, eram secretários dele. Eram homens que andavam com ele como Lucas, entre outros, Apolo, o próprio Timóteo, Tito, Filemon. E materiais para escrever eram caros, mas eles pagaram preço para que hoje a palavra estivesse conosco. Homens que deram a vida por essa palavra. E eu te pergunto, e você ouve um palhaço que se diz profeta, ao invés de ouvir a palavra de Deus? Você é um desqualificado se você faz isso. Você é um desqualificado, uma desqualificada se você faz isso. Amém? Dizem que o Concílio de Nicéia foi convocado pelo imperador Constantino. Ou melhor, dizem que o Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino, foi o primeiro encontro de todos os bispos da igreja cristã e que nele inventaram e editaram o Novo Testamento, como, por exemplo, outros evangelhos, os apócrifos, narram o casamento de Jesus com Maria Madalena ou que negava a divindade de Cristo. Tais informações não são verídicas. Por quê? Em primeiro lugar, Constantino não tinha nenhum conhecimento ou formação teológica. Em segundo lugar, o objetivo do imperador, que era um líder político, era fazer com que a igreja que ele estava apoiando eliminasse divisões internas que poderiam prejudicar o processo de reunificação do território a partir de uma suposta cristianização do império. Em terceiro lugar, essas divisões eram concernentes à relação divina entre Jesus e Deus Pai, a construção de uma primeira parte do credo da igreja, a fixação da data da Páscoa e a promulgação do chamado direito canônico. Vale salientar que o direito canônico são conjuntos de leis e regulamentos adotados pelos líderes da igreja para a organização do cristianismo em Roma. Então, esses evangelhos aí que surgiram aí, Tomé, enfim, Assunção de não sei quem lá, né? Enfim, esses são apócrifos. Foram escritos no terceiro século depois de Cristo
E muitos falam que foram escritos por apóstolos, Evangelho de Barnabé e tal, Pastor de Hermas. O Pastor de Hermas não entrou também no cânon, mas se você quer conhecer mais a respeito do livro Pastor de Hermas, você pode estar fazendo aí, sendo assinante do 7, que nós estamos explicando isso lá. R$15 mensais. Amém? Você vai conhecer, vai ter conteúdos de qualidade. Tá bom? Então, aí, esses apócrifos, esses evangelhos apócrifos que surgiram no século 3 depois de Cristo, eram dos hereges chamados gnósticos, século 2 ali, século 3, evangelhos gnósticos, que duvidavam da divindade de Cristo, queriam duvidar da divindade de Cristo, então eles negavam a divindade de Cristo e aí colocavam esses absurdos, o casamento de Jesus com Maria Madalena, sabe? Mas Jesus é Deus, querido. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é o Logos, como o João falou em Arquetologos, ou seja, no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. E eu fico observando é que tem muita gente que dá ouvido à testemunha de Jeová, aos mormons. Esses daí são os arianos do século 21. Os arianos, eles duvidavam da divindade de Cristo. Os arianos duvidavam da divindade de Cristo. Se você quiser saber sobre as seitas heresias do século 2, 3, você precisa ser assinante do 7. Está aí na descrição. Amém? Vamos em frente. Durante o registro bíblico, implica claramente que durante o tempo dos apóstolos, os primeiros cristãos estavam em comunicação e concordância. E foi nessa época que as cartas paulinas foram escritas para as diferentes congregações, ajudando a uni-las. Como eu disse, essas cartas eram enviadas por meio do códex, ou códices, né? Os códices, que eram aqueles caderninhos, né? Não existe indício dos historiadores que descreveram o encontro em Nicéia qualquer indício de que foi discutido quais evangelhos entrariam no cânon ou não. Não há menção desse assunto em nenhuma das pautas, muito menos em relação ao estabelecimento de uma lista oficial de livros que comporiam a Bíblia Sagrada. Ou seja, não existe indício nenhum dos historiadores, Eusébio de Cesareia, né? Não fala nada a respeito desse concílio, nem outros autores falam dessa questão de colocar uma lista de livros que comporiam a Bíblia Sagrada. Não existe isso. O cânon, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, já era conhecido no século 2 depois de Cristo. O Concílio de Nicéia foi no século 4 depois de Cristo. Então, perceba. Ainda que houvesse uma discussão a respeito do cânon do Novo Testamento em Nicéia, não há razão para duvidar da evidência de que cristãos primitivos, antes do concílio, já tinham a noção dos livros que deveriam ser incluídos ou não como inspirados por Deus. O cânon muratoriano, escrito 150 anos antes do concílio de Nicéia, já mencionava os evangelhos que fariam parte da Bíblia. Orígenes já utilizava os 27 livros do Novo Testamento. Autores como Papias, Justino, Irineu de Lyon já abordavam a questão dos evangelhos e dos livros neotestamentários que seriam ou não inspirados por Deus. Vale salientar que Papias, Justino e Irineu de Lyon, eles foram século 2, praticamente estava ali próximo às testemunhas oculares.
Estava muito próximo ali a assistir mais oculares. Então, ele já mencionava os 27 livros do Novo Testamento. Já mencionava os 27 livros do Novo Testamento. Taciano, no segundo século depois de Cristo, que foi convertido pela pregação de Justino Marte, organizou na Síria a composição dos 4 evangelhos com o objetivo de harmonizá-los em todas as suas narrativas. Essa composição recebeu o nome de Diatessaron, ou seja, harmonia. Em pouco tempo, essa obra serviu de texto litúrgico para a igreja siríaca centralizada em Edessa. Mesmo autores controversos reconhecidos como herege, reconheciam o cânon formalizado pela maioria da igreja cristã. Um deles é Marcião, bispo da Ásia Maior. Propôs uma cisão teológica entre o que ele chamou de Deus do Antigo Testamento, condenador legalista, e o Deus do Novo Testamento, misericordioso e amoroso. Marcião rejeitou todo o Antigo Testamento e só aceitou partes do Novo Testamento. Ele rejeitou todo o Antigo Testamento e só aceitou partes do Novo. Mas aí Marcião, ele era um herege. Marcião era um herege. Quer saber se a igreja que você está, o local que você está é uma heresia? Eu tenho 5 princípios aqui. Princípio da Trindade. Se a igreja crê na Trindade, crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Princípio do Evangelho. Jesus estava na glória, nasceu numa virgem, foi batizado por João Batista, pregou durante 3 anos, foi crucificado, morto, ao 3º dia ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Pai e um dia voltará. Princípio do Evangelho. Princípio da Trindade, princípio do Evangelho. Princípio da justificação pela fé em Cristo, não pelas obras. A salvação tem que fazer sacrifício para ser salvo. Tem que dar o dízimo para ser salvo. A salvação é pela fé em Cristo. É graça, favor não merecido. Princípio da infalibilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível. E princípio do batismo. Eu coloco sempre esses 5 princípios. Existem outros princípios. Coloco 5. Amém? Que é o mesmo 5 princípios do sola. Sola gratia, sola escritura, sola fide, solus Cristo, soli Deo gloria. 5 solas, 5 princípios. Princípios doutrinários, princípios neotestamentários. Princípio da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Princípio do Evangelho. Princípio da justificação pela fé e não pelas obras. Obra não salva ninguém, é pela fé em Cristo. Se você está em Cristo, você é salvo. Se você se afastar dele, você está condenado. Infalibilidade da palavra de Deus e o princípio do batismo. Embora pudesse haver uma ou outra disputa acerca de alguns livros, pode-se dizer que grande parte do Novo Testamento já era reconhecida como tal na metade do 2º século depois de Cristo, ou até antes disso, ou seja, parte do Novo Testamento, grande parte, já era reconhecida metade do 2º século depois de Cristo, metade do 2º século, época de Papias, de Irineu de Lyon, de Clemente. Até antes disso, Atanásio, bispo de Alexandria, numa carta escrita em 376 d.C., apresentou uma lista dos livros que comporiam os 27 livros do Novo Testamento e foi o primeiro a usar a palavra canonizados. Cânon cristão. Eu digo o cânon do Novo Testamento. A gente falou do Antigo Testamento, da Tanar, né, que é a Torá, Nevim e Ketuvim. Agora vamos falar da Brit Hadasha ou do Koine Diateke. Vamos lá. Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João.
livro histórico Atos dos Apóstolos, cartas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 de João, Judas e o livro profético Apocalipse. Levando-se em conta o fenômeno da inspiração profética, pode-se dizer que Deus determinou o cânon e a igreja apenas reconheceu e aceitou. A palavra de Deus era reconhecidamente inspirada e tinha autoridade religiosa desde a sua concepção. Em Salmos 119, 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Tudo foi inspirado por Deus. Homens que tinham defeitos, homens que eram falhos, que não tinham superpoderes, não sabe? Mas eles foram cheios do Espírito Santo e nos deram o que hoje nós temos de precioso e que muitas pessoas não valorizam. Não valorizam. Amém? Os 10 imperadores, e aqui está, queridos. A palavra de Deus aqui, muitos cristãos, eles foram martirizados, mortos, executados, sangue derramado. E aqui estão os 10 imperadores, Nero. Vários cristãos foram queimados. Paulo e Pedro, Paulo foi decapitado, Pedro morreu de cabeça para baixo numa cruz. Domiciano, a Domitila, ela foi banida, foi exilada. Clemêncio, que era seu esposo, foi executado. E o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. Na época do imperador Trajano, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna foram martirizados. Aí vem o imperador Adriano, que muitos cristãos também foram martirizados, perderam suas propriedades. Na época de Severo, a mesma coisa, muitos cristãos perderam suas propriedades para o Estado. Muitos foram martirizados, mas queriam proteger essa palavra. Marco Aurélio, na época do imperador Marco Aurélio. Justino, ele foi martirizado. Blandina, que era uma serva, foi martirizada. E muitos cristãos foram martirizados. Na época de Maximino também, muitos foram martirizados, muitos cristãos. Na época de Décio, do imperador Décio, Orígenes, ele foi martirizado. Fabiano de Roma foi martirizado. Alexandre de Jerusalém foi martirizado. Mas todos fizeram de tudo para proteger a palavra de Deus. Na época do imperador Valeriano, Cipriano foi martirizado. E Sisto II de Roma também foi martirizado. Na época de Diocleciano, muitos foram martirizados e ele queimou vários escritos sagrados. Ele mandou destruir todas as igrejas e vários escritos sagrados. E depois que ele se aposentou, veio Galério e aí fez a mesma coisa que Diocleciano. Mas como a maior parte dos cristãos estavam convertidos, e se fosse hoje, queridos, muitos negariam. Isso é triste. A gente vê hoje a apostasia no nosso meio. Apostasia no nosso meio. Que oremos a Deus que a igreja de Cristo nos dias atuais ela venha a ser avivada, porque as perseguições
elas vão se levantar. E quem não for de Deus vai negar a Cristo. Eu estou falando com você que é cantor evangélico, cantora, e que você não está firme, só quer escrever música para ser artista, para ganhar dinheiro, ou você que é pastor por conveniência, ou você que é cristão só por conveniência, para que a tua vida melhore, que só busca a teologia da prosperidade, teologia do coaching, que só busca reteté, caicai, não busca um aprendizado na palavra, uma valorização da palavra. Claro que eu acredito nos sinais e maravilhas de Cristo. Eu acredito no poder que Jesus Cristo cura, salva, liberta. Eu acredito nisso. Eu faço o trabalho de libertação. Se vir um endemoniado na minha igreja, ou se eu for fazer uma visita, a pessoa manifestar com o Espírito, em nome de Jesus eu expulso. Em nome do Senhor Jesus. Se tiver uma pessoa doente, enferma, eu coloco a mão e oro em nome de Jesus. Se uma pessoa estiver oprimida, eu oro em nome de Jesus. E creio que os sinais vão acontecer. Mas o maior milagre é quando Deus salva um pecador. Esse é o maior milagre. Não é Deus curar AIDS, não é Deus curar câncer, não é Deus te prosperar, não. É quando Deus salva um pecador. Amém? Jerônimo, ele traduziu a Vulgata Latina entre 382 e 420 depois de Cristo. Em 1199, ou seja, século XII, a Bíblia ela foi proibida pelo Papa Inocêncio III. Muitos valdenses foram martirizados. Em 1384, John Wycliffe traduz a Bíblia para o inglês. Johannes pregou e levou a Bíblia a todos, sendo influenciado por Wycliffe. Ele era chamado de contrabandista de Deus. Ele queria que as pessoas lessem a Bíblia não no latim, mas que elas fossem libertas do jugo do Papa, porque o Papa dizia que ele era o vigário de Cristo, que ele era, sabe, um mediador entre Deus e os homens. Eles se achavam deuses. E Johannes, ele, influenciado por John Wycliffe, ele traduziu também a Bíblia, levou a Bíblia para várias pessoas na Inglaterra. E o final dele qual foi? Queimado na fogueira, mas não negou a Cristo. William Tyndale, ele traduziu o Novo Testamento, foi morto e torturado. Foi morto e torturado. Por quê? As missas eram feitas em latim. As heresias começaram a entrar na Igreja Católica. Adoração à imagem, adoração a Maria, culto só em latim. A Bíblia era considerada um index proibitório, ou seja, livro proibido, só quem era da igreja que lia. O povo tinha que aprender aquilo que o Papa falava. O Papa se fazia mediador entre Deus e os homens. A salvação era pela obra, não era pela fé em Cristo. E muitos que não estavam debaixo de heresia foram martirizados. Muitos cristãos que não aceitaram a heresia e que fizeram de tudo para traduzir a Bíblia, eles foram martirizados. No século XV, Johann Gutenberg, ele inventa a imprensa, e aí o primeiro livro a ser impresso é a Bíblia. E com a invenção da imprensa hoje, nós podemos ter acesso à palavra de Deus. Erasmo de Roterdã, ele traduziu o Texto Receptus. Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão. João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português, mas ele
morreu e só traduziu até Ezequiel. E ela foi completada por Jacobus, que era um pastor calvinista holandês. Ela foi totalmente traduzida em 1694, século 17. E hoje nós temos aí vários tipos de Almeida, Almeida Revista Corrigida, Almeida Fiel, né? Almeida Corrigida Fiel, e aí vai. Hoje temos várias Bíblias. Aí eu te pergunto, você lê a Bíblia? Você ama? Aprenda a amar, porque muitos homens no passado, muitos cristãos, antes de Constantino, do imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo. Muitos cristãos foram martirizados protegendo essa palavra. Fizeram de tudo para proteger. Deram suas vidas. Idade Média, muitos valdenses, muitos homens como Johannes, William Tyndale, o próprio Martinho Lutero, ele foi excomungado pela Igreja Católica. Ninguém sabe nem quando é a Reforma Protestante, nem o que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi a volta aos ensinamentos neotestamentários, onde a salvação não era por obra, mas pela fé. Aí hoje ficam igrejas falando que a salvação é se você dá oferta, se você dá dízimo, se você fizer sacrifício. E muitas pessoas caem. Homens que falam que são boca de Deus, fazendo que nem os papas naquela época, e o povo está atrás disso de revelação. Ao invés de adorar a Deus, a igreja foi feita para adorar a Deus, queridos. A igreja foi feita para adorar a Deus. O que é que tem acontecido? As pessoas querem só conveniência. Amém? Mais uma vez, queridos, aí está o telefone do 711-943-917373 e também o telefone da Igreja Batista Casa de Deus. Amém? São os cursos que nós temos e vai estar na descrição se você quiser ser assinante mensal do 7. Desculpa, pessoal. E se inscrevam no canal da igreja, ative o sininho, porque vamos fazer mais estudos como esse. Amém? E desde já, queridos, também peço que você nos ajude. Amém? Que você possa nos ajudar a levarmos o Evangelho de Cristo, as doutrinas neotestamentárias, a todos. Amém? Eu tenho certeza que quão grande é o nosso Deus e Ele não vai deixar você desamparado. Amém? Glória a Deus. Gostaram desse estudo, queridos? Uma bênção esse estudo, né? Foi lindo esse estudo. Vamos valorizar mais essa palavra, queridos. Essa é a palavra de Deus. Vamos valorizar ela? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse estudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui e mostrando como a Bíblia chegou até nós, Senhor, onde muitos pagaram preço, onde naquela época a Bíblia era cara. Meu Deus, e hoje nós temos acesso a ela e infelizmente, Deus, muitos não dão valor, Senhor. Deixam ela aberta, dando pó, ou só lê na igreja, nem medita, nem estuda, nem obedece, Senhor. E hoje vemos cristãos fracos, fracassados, sem espiritualidade, que não jejuam, que não oram e que muitas das vezes até negam o Senhor, Pai, ou se já negaram. Claro, Deus, que nós somos pecadores, Senhor, mas a Tua palavra é a bússola
que nos direciona até Cristo. Aleluia. Porque ela é o próprio Jesus. Meu Deus, como está escrito em Apocalipse 19:13, que o Senhor é a palavra de Deus. Aleluia. Meu Deus, tome tuas mãos, Senhor. Tome tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Cada vida, cada pessoa, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá-nos um final de semana abençoado, um domingo abençoado, onde venhamos cultuar de todo o nosso coração. Abençoa a segunda bíblica que vai ser realizada na segunda-feira. E que esse estudo, Senhor, muitas pessoas venham refletir, porque esse é o propósito, Senhor. E venha mudar a mentalidade em relação à Bíblia, a palavra de Deus. Onde muitos pagaram preço para levar essa palavra e pagaram com a própria vida, Senhor. Para hoje, ela está aqui. E muitos países comunistas, Senhor, como a China, a Coreia do Norte, muitos almejam ter pelo menos uma folha da tua palavra, mas não tem, Senhor. E quando tem, Senhor, eles ficam alegres, choram. E a gente tem e não valoriza, Pai. Muitos países da África, Senhor, não tem, meu Pai, condição de ter uma Bíblia como essa, Deus. E hoje nós temos muitas e muitas pessoas não leem, não estudam, não obedecem, Senhor. E não meditam. Isso é triste, Senhor. Mas que venha mudar, Senhor. Que nós venhamos a cada dia amar essa palavra. Valorizar, Senhor. Porque ela foi escrita com o sangue do justo, Senhor. E ela é a tua palavra, Senhor. Tome em tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do doce e maravilhoso Espírito Santo esteja com nós todos hoje para todos sempre. Queridos, que Deus abençoe. Eu estou muito feliz, queridos. Muito feliz. Que Deus abençoe a todos. Em o nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau, queridos.